com relação aqui ao entendimento do Tribunal de Contas em relação aos efeitos das sanções de declaração de inidoneidade para licitar e contratar e de suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a administração. A questão contou por muito tempo com divergências na doutrina, nos tribunais superiores, quanto ao alcance dos efeitos, não da declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade é tranquilo. Todo mundo entende que uma empresa declarada inidônea, ela não pode ser contratada por qualquer ente da administração pública da União, dos estados, dos municípios. Ela tem um efeito abrangente, né? Como disse ali, os efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da administração pública. Agora, o impedimento e a suspensão de licitar e contratar com a administração, desde 2015, abril de 2015, que o tribunal firmou a sua posição em relação ao tema, para dizer que esses efeitos sancionatórios, eles apenas têm incidência na pessoa jurídica que aplicou a penalidade. Então, a empresa que foi apenada pela Prefeitura de Guarulhos, com suspensão de licitar e contratar com a administração, ela não vai poder ser contratada pela administração pública direta e indireta de Guarulhos. No Estado, lógico, a empresa suspensa ou impedida perante uma OGE do Estado de São Paulo, realmente ela fica impedida de participar de licitações do Estado de São Paulo. Tá? Mas os efeitos são incidentes naquele ente que aplicou a sanção, naquela unidade federativa considerada. E essa interpretação a que chegou ao tribunal, ela é amparada pela própria literalidade da 8666, como vocês podem ver. Primeiro, no artigo 87, inciso 3, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. E a gente vê lá no artigo 6º o que a lei entende por administração. Está lá. É o órgão, a entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera ou atua concretamente. Agora, vamos ver como é diferente aqui, ó. Vamos passar para a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Aí ele diz o seguinte, essa declaração é em relação à administração pública. E a definição de administração pública do artigo 6º, inciso 11, é assim, ó. Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Então, eu acredito que as próprias disposições do artigo 87 e do artigo 6º acabam por levar a esse entendimento. Na lei do pregão, com uma redação um pouco diferente, mas se falar aí a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, né? Aí deixa claro o caráter alternativo de que a sanção do artigo 7º da lei do pregão, ele tem equivalência do suspensão e impedimento da lei 8666, ou seja, tem os seus efeitos locais. No regime diferenciado de contratações públicas, aqui só para a gente ilustrar, também uma redação bastante parecida com a do pregão, só que o prazo ali é de até 5 anos, o impedimento de licitar ou contratar, na Lei 12.462. E para as empresas públicas e sociedade de economia mista, o tratamento mais restritivo até, né? A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento previsto lá, ela só tem os efeitos com a entidade sancionadora e o prazo de até 2 anos, ou seja, só na empresa pública, só na sociedade de economia mista que aplicou a sanção. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente ilustrar o que a gente está falando. Erros comuns encontrados em editais. Aqui eu não copiei nada, não inventei nada, eu peguei 2 editais que chegaram ao tribunal para exame que tiveram a determinação de reestruturação. Olha lá, 2.7. Serão impedidas de participar da presente licitação. 2 pontos. As empresas suspensas de participar em licitação ou impedidas de licitar ou contratar com a administração pública, nos termos das leis federais 8666 e 10.520. Né? Aqui o erro foi a utilização do termo administração pública, dando uma amplitude, uma extensão de efeitos, então, que já não se conforma com a jurisprudência atual do tribunal.
E o segundo exemplo ali está lá. Condições que vedam a participação na licitação. É vedada a participação na licitação ao interessado o quê? 2 pontos. Esteja suspenso de participar na licitação e impedido de contratar com qualquer órgão da esfera da administração pública. Também aqui a iniciativa era de estender os efeitos da suspensão e do impedimento para toda a administração pública.